Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quem estava aqui na semana passada? Ok. Semana retrasada? Então nós estamos numa caminhada chamada Minhas Guerras. As Minhas Guerras. Eu quero só trazer um pano de fundo. Primeiro lendo os versículos, o texto base desta série de mensagens, que está em Efésios. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Espera aí. Aí. Está funcionando? Eu que estou apertando, é você. Não está funcionando aqui? Espera aí. Não está. Vai passando para mim, por favor. Ok. Vamos lá, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, de 10 a 18. Nós iniciamos falando que nós não podemos ignorar o que a palavra diz. Mas por um lado, existe a supervalorização do diabo. Existem linhas doutrinárias de igrejas que colocam o diabo lá no topo, que põem o diabo como aquele que vai destruir a tua vida se você não fizer isso, se você não fizer aquilo. Se você não entrar na campanha do sal, você vai ser engolido pelo diabo. Se você não der a oferta de não sei o que, você vai ter os seus bens roubados pelo diabo. Então, existem linhas doutrinárias que supervalorizam o poder do diabo. E, em contrapartida, existe o outro extremo, que subestima a ação maligna do diabo. Que muitas vezes até diz que não existe isso. Algumas linhas teológicas bem conservadoras, eles falam assim: olha, possessão demoníaca, isso aí era para os tempos bíblicos. Da mesma forma que falam sobre dons, milagres, também creem que a ação e a possessão maligna foi diminuído conforme o tempo e cessando nos dias de hoje. Mas nós estamos aqui buscando um equilíbrio, um entendimento que está na palavra. Paulo fala, então, em Efésios, que existem ciladas malignas, que existe o dia mau e existe o investimento de Satanás contra as nossas vidas. Quem não estava semana passada, para quem estava, ouviu. Quem não estava, eu vou falar. Quando nós fizemos a primeira ministração de Minhas Guerras, chegamos em casa no final da noite. A Grazi abriu a janela do nosso quarto, que dá para a rua, no segundo andar, e ela ligou a TV, estava assistindo o dorama dela, né? E de repente voaram ovos, né, da rua, e era um carro que parou lá para jogar ovo, né? Talvez para quem estava lá, né, para quem fez isso, seria uma zoeira, algo assim. Mas a gente sabe que o inimigo, ele vai tentar roubar a paz, né? E foi um susto, né? Porque a princípio a gente acha que é um atentado, né?
Depois fica aquele cheiro de ovo, né? Aquele susto. Mas a gente já está acostumado, porque todas as vezes que nós nos posicionamos a ministrar acerca de guerras espirituais, de ciladas do inimigo, o próprio inimigo, ele sabe que isso vai surtir um efeito muito de Deus na tua vida, na vida da igreja, e por isso ele vai tentar apagar, vai tentar destruir, vai tentar arrancar você da bênção. Mas a gente não tem que ter medo não, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita em nós, que é o próprio Deus, certo? Mas é importante que Paulo, mesmo sabendo, entendendo e ministrando que em nós habita o próprio Espírito de Deus, em nós habita o próprio poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele alerta, cuidado com as ciladas do diabo. Então, não é nem para nós ignorarmos, nem para nós termos medo, é para nós nos posicionarmos. Então, essa série de ministrações é para que você tenha base bíblica, fundamento de fé, para se posicionar contra as ciladas do diabo. O diabo, ele não tem poder para te possuir, você que tem o Espírito de Deus, mas ele encontra frestas, lugares vazios da sua vida, da sua alma, da sua família, para poder ocupar. E a segunda ministração, que foi a semana passada, nós falamos sobre não dê lugar ao diabo, não dê espaço, certo? Não dê lugar ao diabo. Falamos sobre a ira mal resolvida, a ira não vencida. Paulo fala, irai-vos e não pequeis. Ou seja, se você irar e pecar, você vai dar lugar ao diabo. Se você murmurar, você vai estar dando legalidade, espaço para que o diabo ele faça algo contra a sua vida, sua casa, sua igreja, sua família, enfim. Nós precisamos estar muito atentos. Mas antes da gente continuar, iniciando a terceira ministração, eu quero fazer um acréscimo aqui acerca da ministração passada. O Espírito Santo foi falando ao meu coração durante a semana, durante os grupos DNA, tem sido muito importante. Você que não participa, participe de um grupo DNA. Deus fala muito através da vida dos irmãos. E algo que o Senhor trouxe ao meu coração foi que a gente nunca viu uma igreja se dividir por causa de pornografia. A gente nunca viu uma igreja se dividir por causa do vício na bebida alcoólica. Sabe por quê? Porque existem pecados que atingem a si próprio e talvez a sua família, mas não atinge a igreja toda. Porém, quando se fala de ira explosiva e murmuração, isso atinge a igreja toda. Igrejas, você conhece igreja que se dividiu. Você conhece parte de uma igreja que saiu revoltada porque a outra parte era inimiga. Você conhece tempos, talvez nesta igreja, em outra igreja, em que havia uma divisão entre família X e família Y, onde a família X cuidava disso, a família Y dominava aquilo. E de repente tudo se desfaz. A igreja não se desfaz por causa de um pecado pessoal, mas a murmuração, a ira explosiva e a ira contida, não tratada, ela vai causar uma destruição na igreja. Por isso, antes de eu começar a terceira ministração, amados, eu preciso deixar isso claro para vocês, amados, que nós não vamos permitir, nós não vamos dar lugar ao diabo aqui nesta igreja. E eu quero fazer um desafio, um compromisso com você que está aqui hoje. Nós estamos vivendo um tempo de muita paz, nós estamos vivendo um tempo de muita amizade e unidade entre nós,
viemos de uma pandemia onde cada um tinha que se guardar na sua casa. Perdemos muito contato, perdemos muita vontade de estar junto como pessoas, como famílias, como igreja. Mas nós temos caminhado para uma restauração. Nós temos caminhado para uma igreja família, ok? E por causa disso, o diabo, ele vai querer destruir. O inimigo não está feliz. O inimigo não vai deixar isso barato. Ele vai investir contra a minha vida. Olha o barulho. Ele vai investir contra a tua vida também. Ele vai investir contra o ministério de louvor. Ele vai investir contra o conselho da igreja. Vai investir contra os voluntários. Vai investir contra você, amado. Isso é certo. Eu estou falando de uma coisa que você não tem que ficar assustado, não. Isso é certo. Ele vai investir contra essa igreja. Você vai ter vontade de sair dessa igreja. Sabia disso? Você vai ter vontade, muitas vezes, de abandonar aquilo que Deus te deu aqui. É certo isso. O dia mau vai vir. Eu não estou profetizando maldição. Isso aqui não é mandinga gospel, não. Não, é uma realidade que a palavra diz, vai vir o dia mau. Mas nós precisamos estar revestidos do Senhor, revestidos das armaduras de Deus. E eu quero fazer hoje um compromisso com você. Eu quero que você também se posicione em compromisso com alguém que está do teu lado. A pessoa que está do seu lado, a pessoa que você muitas vezes nem jantou junto, nem almoçou junto ainda, não teve essa oportunidade de bater um bom papo junto, certo? Mas nessa pessoa que às vezes é muito diferente de você, a cultura, o modo de pensar, muito diferente de você, mas é a tua família em Cristo Jesus. Eu quero fazer esse compromisso com você, de que se alguém vier falar mal de você para mim, eu vou resolver isso de maneira direta. Você pode sim se aconselhar com liderança, com os pastores. Vier falar mal, isso não aceito. E o teu compromisso de que se alguém vier falar mal de um irmão, você vai falar assim, peraí, vamos ligar para ele agora, para você falar diretamente com ele. Você quer resolver isso de uma vez, amado? Se alguém chegar falando mal de outra pessoa, faz assim, vamos gravar o áudio aqui, você vai falar diretamente para ele e para ela, porque é assim que nós vamos resolver essa doença. Situações complicadas vão haver, eu estou junto para isso, certo? Situações complicadas vão haver, e eu vou estar junto para isso. Agora, tem muito nhenhenhé que vai ser matado através dessa atitude que você vai ter a partir de agora. É claro, nós não estamos tendo nenhum problema, amados. Eu não estou remediando algum problema que está acontecendo aqui, tá? Não é indireta para ninguém, não é nada disso. Eu estou prevenindo, vacinando esta igreja contra uma futura investida de Satanás, com murmuração, inveja e divisão, que já teve muito nas igrejas por aí. Vamos vencer isso. Quantos aqui concordam? Quantos aqui concordam com isso? Mesmo que você ainda não faça parte, ainda não é membro aqui, amados, isso é corpo de Cristo, não é IPI, primeira IPI de Campo Grande, né? Não é a IPI de Paraíso das Águas, é o corpo de Cristo. Somos nós que vamos fazer isso. Somos nós que vamos matar o vírus da murmuração. Satanás vai tentar contra nós, vai tentar causar uma pandemia de murmuração, mas nós vamos matar, vamos falar, vem cá, vamos resolver isso. A segunda coisa que dá para fazer, que é necessário fazer quando alguém vem falar mal, primeiro é confrontá-lo e falar, vamos falar isso direto. Segundo, agora vamos orar por aquela pessoa que você veio falar. Ó, você está aqui há 15 minutos falando dessa pessoa. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar 15 minutos por essa vida. Se é tudo isso, nós vamos orar 15 minutos. Mata, amados, mata. Sabe o que acontece? Nunca mais essa pessoa vai falar. A pessoa, ela vai ser tratada. Deus vai tratar do meu coração, do seu coração a partir disso. Amém? Então vamos ficar em pé nessa hora, eu quero fazer uma oração.
você que concorda com esse compromisso de corpo de Cristo, não importa se é aqui em Campo Grande ou qualquer outro lugar, mas esse compromisso de nós sermos um corpo, de nós estarmos ajustados e nós podemos ter um compromisso de caminhar junto para a glória do Teu nome, do nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, iniciando essa terceira mensagem, Pai, mas fazendo um compromisso, um passo de fé e de compromisso com a Tua palavra, com a Tua verdade, Senhor, de que nenhum intento de Satanás, que o diabo não vai encontrar espaço com a murmuração, não vai encontrar espaço e não vai conseguir vantagem sobre os nossos irmãos, porque nós estamos aqui firmando esse compromisso de não murmurarmos, de não falarmos mal de alguém, mas falarmos para alguém, tratarmos isso de maneira direta, trabalhando o nosso caráter, trabalhando o nosso ego, trabalhando a nossa língua, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toca cada coração aqui, aqueles que não estão aqui hoje, mas que compõem esta casa, que está caminhando conosco aqui, Senhor. Nós queremos gerar uma cultura onde a murmuração, onde a divisão, onde a inveja não tem espaço para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Pode sentar. Todo mundo vacinado? Então vamos continuar. Vamos lá. Opa, funcionou aqui. Eu quero ler agora, para a gente iniciar essa terceira ministração, um texto complementar de 2 Coríntios 10, versículo 3, diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Então Paulo está falando a mesma coisa, que a nossa luta não é contra sangue e carne. Paulo, para a igreja de Corinto, está dizendo: embora nós somos carne, nós somos pessoas, nós não lutamos segundo as coisas humanas, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Em outra tradução diz sofismas. E toda arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Amados, a nossa vida está em direção ao nosso pensamento mais forte. Ou seja, o que está mais latente na nossa mente é aquilo que governa as nossas atitudes. Aquilo que mais nós nos alimentamos ou permitimos que isso entre na nossa mente é aquilo que ocupa a nossa mente e que dita qual será a nossa atitude. Se você assiste novela, desde Vale a Pena Ver de Novo até Jornal Nacional, até chegar no Jornal Nacional, eu tenho certeza que isso vai alimentando e vai ocupando todo o espaço da tua mente. O seu modo de pensar é o modo novela, é o modo novela da Globo, né? É um modo impuro, é um modo intriga que a novela produz. E assim vai, amados. Tudo que a gente vê, ouve, ela vai entrando e vai ditando quem nós somos. Você já se pegou iniciando uma conversa com alguém e você inicia uma conversa aceleradamente, ou já lá de maneira avançada, essa pessoa fala assim: do que você está falando mesmo? Porque você já está pensando nisso, você já está raciocinando e trabalhando isso, e quando você vai falar, você já vai falar de uma coisa que você já está terminando na tua mente. Isso é normal, isso é normal. Ou então você ouvir alguém falando uma coisa que você nem sabe que assunto que é, porque a mente já está trabalhando. A mente trabalha o tempo todo. A nossa mente é como uma mochila colada no nosso corpo, e ela vai se enchendo de coisas. Então, aquilo que nós absorvemos, ela vai para a mochila.
Tudo aquilo que a gente vive entra nessa mochila. Por onde você vai, aquilo que você carrega está dentro dessa mochila. Você pode viver um problema aqui em Campo Grande e sair lá para o Avaí. Você carregou esse problema na sua mochila, na sua mente. Você não apaga a mente quando você sai de um lugar. Você não apaga os problemas quando você muda de lugar. Sempre vai com você. Agora, a verdade é que não posso controlar o que carrego na minha mente. Eu não posso controlar. Eu não posso dizer, olha, eu vou carregar isso, mas acho que eu não vou carregar isso hoje. Você não pode controlar. O que entrou na sua mente você carrega. E agora, pastor, o que eu faço? Se eu entulhei a minha mente de pornografia, o que eu faço, pastor? Se aquilo que eu estou vendo lá no meu trabalho vai poluindo a minha mente, aquilo que eu estou ouvindo, as conversas do meu trabalho vão enchendo a minha mente. Nós veremos biblicamente que você pode controlar aquilo que entra na sua mochila. Você não pode controlar aquilo que entrou na sua mochila, mas você pode controlar aquilo que pode entrar. Depois que entrou, o problema é grande. Mas se você controlar aquilo que entra na sua vida ou não entra, você vai ser vitorioso. Tudo começa com uma informação, um pensamento, um sentimento, se torna uma ideia. E eu estava pensando aqui, amados, tudo começa com uma ideia. Por exemplo, o smartphone que nós hoje somos tanto dependentes, questões de trabalho, faculdade, comunicação, relacionamento, igreja. Tira o smartphone aqui de nós, a gente fica perdidão. Acaba, os irmãos do iPhone aí, acaba em 2 horas a bateria, fica perdidão. Mas tudo começa com uma ideia. Steve Jobs teve essa ideia. E essa ideia revolucionou. Já falei sobre isso. Agora, ideias negativas também revolucionaram negativamente a história. Por exemplo, um acontecimento chamado Holocausto, onde houve um genocídio de mais de 6 milhões de judeus. Isso aí começou com uma ideia: vamos exterminar uma raça. A escravidão de negros, que afetou o mundo inteiro, que afetou a vida, a história e a cultura de uma nação inteira, podendo perdurar durante séculos a questão da discriminação, da desvalorização, racismo. Isso tudo começou com uma ideia: vamos pegar alguém e vamos escravizar. Na Bíblia tem cara, fugiu o nome agora, Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que escravizou um homem na Bíblia. Essa escravidão, ela então foi uma ideia: eu vou fazer algo para melhorar o meu negócio, para melhorar o meu reinado, para melhorar o meu império, para melhorar a minha produção. Um crime, um assassinato começa com uma ideia. O adultério começa com uma ideia. Tudo aquilo que um estupro começa com uma ideia. Amados, nada foge ou passa por nós uma execução sem passar pela nossa mente. A nossa mente é poderosa para criar. A nossa mente é poderosa para destruir. A nossa mente, ela guarda memórias, guarda ações, reações e sentimentos. Se você pensar no dia mais feliz da sua vida, você vai começar a sentir felicidade. Se você começar a olhar para a foto do dia em que o seu filho nasceu, você vai começar a sentir felicidade. Agora também pensando em você que passou pelo dia mais triste da sua vida,
Se você começar a pensar, ou ver fotos, ou vídeos daquele dia, ou de pessoas envolvidas com aquela causa, com aquilo que causou, você também vai começar a sentir tristeza. A sua mente, a minha mente tem poder para causar uma diferença, uma transformação dentro de nós. Aí você vem triste, você vem revoltado por causa disso. A pessoa mais próxima vai se relacionar com você, vai falar oi, você vai falar oi por quê? Bom dia por quê? Né? Então isso começa a causar uma ação para fora de nós. Agora, a Bíblia não trata apenas das manifestações sobrenaturais. Então a gente está falando de guerra espiritual, a gente pensa em pessoas possessas de demônios, o endemoniado gadareno, né, o satanista, aquele cara que vai lá e sacrifica crianças para Satanás. A gente fica pensando em coisas horrendas, né, a imagem de demônios, assim como aquilo que nós vemos nos filmes. Mas a Bíblia não trata apenas de manifestações sobrenaturais, trata sim disso, mas de todo o natural que foi feito a partir do sobrenatural, ou seja, a sua mente. Sabe a neurociência? A neurociência apenas estuda aquilo que Deus fez de maneira sobrenatural. É ou não é? Qualquer tipo de medicina, qualquer tipo de ciência, ela apenas vai estudar aquilo que Deus fez de maneira perfeita, de maneira poderosa em você, sobrenaturalmente. Mas a neurociência, ela vai desvendando partículas, pedacinhos de mistérios daquilo que acontece no seu sistema nervoso, na sua mente, no seu cérebro. Então a neurociência, ela diz que enquanto nós dormimos, existe a produção de novas células neurais. Eu não sei se, né, nós temos aqui o Mateus, que é médico, né, eu não sei nada referente a isso, eu apenas dei uma lida, né, superficialmente. Mas são neurônios novos que estão prestes a receber uma memória, uma informação. Eu lembro daquele desenho Divertidamente, né? Que vão criando as memórias, vão criando memórias base, memórias de acontecimentos felizes, tristes. Mas esses neurônios novos precisam de estímulos. E a primeira coisa que você faz pela manhã vai gravar os seus neurônios novos. Se isso é dessa forma que eu estou falando ou não, mas eu sei que a primeira coisa que você faz pela manhã, as primeiras coisas, elas vão ditar as reações da sua vida. Então para de acordar já abrindo o Instagram, TikTok, YouTube. Para de acordar gravando memórias recentes de coisas ruins, de coisas que não edificam. Porque o nosso cérebro, ele é poderoso a ponto de fazer do teu dia um péssimo dia por causa de uma coisa que você vê pela manhã. É igual crente antigo, não estou falando dos crentes antigos de tempo, mas aqueles que já estão cansados, sabe? O crente cansado, o crente já que está decepcionado com tudo, já fala assim, ó vida, aos céus, né? Vem de vez em nunca para a igreja. E quando vem, encontra um crente novo que está feliz, que está disposto a viver com intensidade a palavra de Deus, que está disposto a ser discipulado, a caminhar e a servir. Aí chega o crente desgastado e fala, eu também já fui assim. Mas vai passar, viu? Vai passar, esse negócio aí vai passar. É desse jeito mesmo. Você é neófito na fé. Quando eu era novo convertido, a Grazi lembra, porque a Grazi se apaixonou por aquele Wagner novo convertido. Eu era intenso, eu estava em tudo, eu queria mais de Deus. Eu estava servindo ao Senhor. Eu tinha a possibilidade de estar todo dia na igreja. Eu até com meses
de conversão. Eu até ganhei a chave da igreja do pastor. O pastor falou, tá a chave aí, já que você está aí, né? E eu ia lá simplesmente para limpar o cabo. Eu ia lá na igreja simplesmente para fazer alguma coisa. E aí chegou um outro pastor que não era o meu pastor, glória a Deus, graças a Deus. E ele fala assim, é fogo de pai isso daí. Cara, eu ouvi de um pastor, um crente veieira, um crente desgastado, decepcionado, dizendo assim, vai passar, é fogo de palha isso daí. Aquilo foi um balde d'água para mim. Só que tinha um líder que falou para mim assim, não liga não, tá? Não vai passar da tua vida. Não tem que passar isso da tua vida. Louvo a Deus por ele estar do meu lado bem na hora que um pastor falou isso para mim. Não vai passar, não aceita isso, ele falou. Não vai passar da tua vida. Amados, eu mudei bastante, né? Principalmente nas massas musculares. Mudei bastante. Amadureci um pouquinho assim, mas eu não perdi. Nunca perdi essa chama, essa vontade, essa garra de servir a Deus. Vocês sabem que eu nunca planejei ser pastor, nunca quis ser pastor. Na minha família, ninguém falou, vai ser pastor. Não tinha nada disso, amados. Eu fui encurralado por Deus para estar aqui, né? Deus foi me levando, me conduzindo. Mas eu nunca pensei em ser pastor, mas eu sempre pensei, eu preciso viver intensamente a presença de Deus. Assim também é a nossa mente, é o nosso cérebro. A gente está em constante transformação, em constante renovação, e nós precisamos cuidar daquilo que nós vemos e ouvimos. A neurociência também diz que os pensamentos têm o poder de tornar o cérebro amplo ou atrofiado. O cérebro com uma capacidade de absorver, crescer, avançar, e outros com a incapacidade de viver a própria vida, cheio de prisões, de crenças limitantes, como dizem. E por isso eu quero falar sobre a minha mente é um campo de batalha. Repita comigo: a minha mente é um campo de batalha. É aqui, amados, que a batalha acontece. A gente vai ter embates espirituais, opressões malignas, casos de possessões, onde nós vamos precisar batalhar em oração, sonhos, né, visões, vultos. Mas a maior parte das batalhas, a grande maioria das batalhas, não está ali, está aqui, está dentro da sua mente. Ali é o campo de batalha, onde o inimigo encontra lugar, muitas vezes, para agir. Ele vai querer atacar a sua mente, querer construir fortalezas de mentiras. O texto que nós lemos fala no versículo 4 que nós temos que destruir raciocínios falaciosos, sofismas. O que é isso? É a mentira com cara de verdade. Raciocínios falaciosos ou sofismas é a mentira que foi repetida tantas vezes a ponto de se tornar uma verdade pessoal. Quantas vezes a gente achou que tal coisa era do diabo? Nós já falamos sobre isso. São mentiras que vão sendo repetidas e a gente vai tornando isso uma verdade. Quantas vezes a gente achou que aquilo não era do diabo, ou aquelas circunstâncias não iam fazer mal nenhum, porque, né, para nossos filhos, para o nosso casamento. Quantas vezes nós falamos nada a ver, a gente crê que é desse jeito. Por exemplo, raciocínios falaciosos são como lógicas que são inverdades, mas são lógicas. Por exemplo, se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego. Então, não come manga com leite, hein? Senão você vai morrer. Quantas vezes eu olhei para a manga e para o leite,
Falei, cara, será? Não vou nem arriscar. Eu tinha medo de apontar o dedo para a estrela, para a lua, né? Porque falava que ia sair verruga. Mas saiu. E duro que saiu, mas não foi por causa disso, não. São coisas que a gente vai adquirindo e sem culpa dos nossos pais, antepassados, avós, que também receberam isso, mas que precisam ser quebrados de nós. São coisas que vão nos limitando. E eu me lembrei de uma família, amiga nossa, que pegou um filhotinho de cachorro, mas um cachorrão tipo Rottweiler, assim, de porte grande. E ele era pequenininho, tinha um corredor na casa. Eles colocaram uma tabuinha bem pequena para ele não ir para frente, né, e ninguém roubar. E ele foi crescendo, cresceu desse tamanho. E ele não pulava aquela tabuinha. Ele não tinha capacidade de pular quando ele era um filhotinho. Mas quando ele cresceu, aquilo ainda era uma barreira. E assim a gente vive um cristianismo cheio de barreiras, um casamento cheio de barreiras, um relacionamento interfamiliar cheio de barreiras, porque a gente viu isso, porque a gente acreditou nisso, porque isso aconteceu diversas vezes na nossa família. Mas são inverdades, são raciocínios falaciosos, que vão tentando destruir, que vão ocupando a nossa mente. Assim Satanás, ele tem lugar para agir com essas inverdades. Você já ouviu, talvez, de pessoas dizendo, não confie em ninguém. Pessoas vão te trair. Não confie em ninguém. E aí você vai levando a sua vida, caminhando no trabalho, na igreja, nunca confiando. Você confia desconfiando. Você confia desconfiando. Você foi ferido numa igreja. A igreja que você estava te feriu. Houve uma liderança abusiva, um evangelho distorcido, e de repente você está aqui nesse lugar falando assim, não confio nesse pastor, não confio nessa liderança, porque já passei por 2, 3, 4 igrejas que fizeram isso comigo. Que depois que eu parei de fazer tal coisa, depois que eu parei de dar a oferta tal, eles me jogaram de escanteio. Depois que eu parei de frequentar a célula, me jogaram de escanteio. Fui jogado de lado, fui dado como descartado. Amados, são raciocínios falaciosos, baseados nas experiências passadas, e isso não é culpa sua. Mas nós temos as armas de luta para quebrar isso aí no nome de Jesus. Se você tem algo que prende a tua mente, se você tem um trauma, se você tem uma certa ressalva com relação à igreja, relacionamentos, a casamento, a amizades, que está te impedindo de você avançar, amado, nós vamos quebrar isso, nós vamos lutar com as nossas armas espirituais, porque você precisa ser livre desses raciocínios, sua mente precisa estar liberta, precisa ser ampla em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. A maioria dos bloqueios dos nossos filhos, somos nós, pais, que construímos. Infelizmente, muitos bloqueios nós construímos na vida deles. Nós muitas vezes recebemos isso e reproduzimos. Nós ouvimos dos nossos pais, avós, tios e passamos para os nossos filhos. Muito pensamento negativo, olhares negativos. Até que me prove o contrário, isso aqui não presta. Até que me prove o contrário, essa pessoa vai me trair. Até que me prove o contrário, essa igreja vai abusar de mim. Até que me prove o contrário, esse pastor é ladrão. Até que me prove o contrário, eu não vou confiar em tal pessoa. Pensamentos negativos, amados. Eu não estou falando sobre positivismo. Ai, vamos pensar coisa boa, coisa boa, coisa boa. Não é isso. Não é positivismo, mas é trabalhar a mente para que ela não se torne um poço de lama, um poço cheio de coisas erradas, de coisas ruins. A gente só pensa negativo, a gente pensa que vai dar errado, a gente já está propenso a fazer as coisas darem errado ou não caminhar para frente, porque sabe que vai dar errado. Quando nós
temos uma ótica e um pensamento positivo, não estou falando de positivismo, certo? Mas quando nós temos uma mente trabalhada pela palavra, onde nós acreditamos em pessoas, onde nós acreditamos no potencial do Espírito em nós, o que Deus quer fazer em nós, né? Nós temos uma mente positiva, uma mente que não vai te puxar para baixo. E a mente positiva, ela proporciona que o corpo produza dopamina. E essa dopamina, ela é um neurotransmissor que vai produzir motivação, alegria, disposição. A falta dela, ou seja, uma mente negativa, vai ter falta de dopamina. E ela vai sempre te empurrar para baixo. Desmotivado, cansado, desgastado com tudo. Eu não quero fazer nada, sem disposição para fazer as coisas. Guarde uma coisa, amados. A nossa mente, ela está absorvendo as informações. Precisamos batalhar por ela. Uma informação entrando na mente vai gerar um pensamento. Um pensamento vai gerar um sentimento. Sentimento vai gerar uma ideia. Uma ideia vai gerar uma ação. Uma ação vai gerar um comportamento. E um comportamento, de maneira recorrente, repetitiva, vai gerar um hábito. E um hábito vai gerar uma cultura. Vamos gravar um pouquinho disso? Grande essa frase, né? Fala assim: informação gera pensamento. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera uma ideia. Uma ideia gera uma ação. Uma ação, um comportamento. Um comportamento gera hábito. Um hábito gera cultura. Eu estava pensando nessa frase, porque eu fui criando essa frase. Puxa, parece que não vai ter fim ela, né? E eu me lembrei, na década de 80, só alguns irmãos aqui vão lembrar. Na década de 80 havia uma cultura muito forte do fumante. Vocês lembram disso? Quem aqui já teve um carro com cinzeiro? Aí, ó. Só os irmãos de cabeça branca, né? Meu pai teve um carro com cinzeiro. Porque era, vamos dizer assim, era um item obrigatório ter cinzeiro no carro. Vocês novos estão escandalizados com isso. Tinha cinzeiro chique, tinha cinzeiro. Aquela entradinha de 12 volts, a gente sabe que era um acendedor de cigarro. Agora mudou para USB, né? USB. Nós, geração futura, USB. Mas era um acendedor de cigarro, cara. Então o carro, ele precisava ter isso, esses itens, porque a cultura era muito forte. Estava falando isso com o Mauro, né? E o Mauro falando sobre essa cultura, né, Mauro? E ele trabalhou no banco, né? Ele falou assim: pastor, no banco tinha cinzeiro para tudo quanto é lado, né? Tipo uns postezinhos assim, de cinzeiro. Meu pai também trabalhou no banco. Cinzeiro para tudo quanto é lado, porque era um item quase que obrigatório nos lugares públicos. Se você fuma ou não, você vai fumar por tabela, porque a cultura era muito forte. Propagandas eram muito fortes, né? Marlboro, né? O cara subia aquele Grand Canyon de cavalo, assim, né? Bonitão, assim, daí lá em cima, né? Quando vai achar que vai pular, ele vai lá e acende um cigarro, né? Cara, isso gerava um status muito forte, um desejo muito forte na próxima geração para fumar cigarro. Agora, pasmem você, só as crianças de 1980 vão lembrar. Guilherme, Grazi. Tinha um doce de cigarro, chocolate, cigarrinho. Tinha os cigarritos e tinha outros cigarrinhos de leite, chamavam. Cara,
Aqui, ó, eu estava antes do culto ali embaixo, falei, cara, vamos ver se eu acho. Eu achei a propaganda, achei a embalagem, era vermelhinha assim, tinha uma criança fumando. Ou, fumando não, fingindo, né? Tipo, é a minha, como eu não posso fumar, né? Eu tô aqui, né? Comendo chocolate. Amados, eu lembro de ter comido muito. Cara, a gente ia lá em tal lanchonete, lá em Rolândia. Eu, meu irmão, ia lá, cara, cigarritos, poxa, né? Pai, compra ali. Né? E não tinha nenhum filtro, né? Não filtro no cigarro, né? Nada que impedia as crianças de ter contato com esse incentivo, porque a cultura era muito forte. É interessante isso, porque a mente das pessoas estavam presas nisso, né? E olha só como que hoje é o oposto disso. Onde você acha um cinzeiro? Na casa de um fumante, certo? Onde você acha um cinzeiro no carro? Você não acha um cinzeiro no carro. Você acha o USB, mas cinzeiro você não acha no carro. Ou seja, cuidado porque uma informação mal processada gera um pensamento na cabeça da sua criança, na cabeça do seu cônjuge. E lá na frente, bem lá na frente, nós teremos uma cultura depravada. Nós teremos culturas destruidoras. Hoje você está aqui crente com a sua família. Eu quero perguntar, daqui 20 anos, seus filhos vão estar aqui. Daqui 30 anos, daqui 40 anos, os seus netos estarão aqui. Ah, mas é com eles. Sim, não estou dizendo que a responsabilidade é totalmente sua, mas nós temos uma oportunidade de pegar uma informação, gerar um pensamento, e a partir disso, criarmos uma cultura tão forte com relação ao Evangelho na nossa vida, na vida dos nossos filhos, que as nossas próximas gerações vão estar firmes no Senhor. Agora, se agora a gente relaxa, a gente negligencia, a gente fala nada a ver, e vai deixando isso entrar na nossa casa, amados, lá na frente, o estrago é grande, porque a cultura Satanás se incumbe de realizar na nossa família, se nós abrirmos brecha. Vamos lá, eu quero tratar hoje, então, para a gente encerrar, de duas atitudes que nós precisamos fazer para batalhar e vencer a guerra da nossa mente. A primeira é: declare guerra, fechando a porta de entrada. Como eu falei, que quando já está dentro de nós, a gente não tem mais controle. É difícil, a gente é levado, mas a gente pode fechar as portas de entrada. A gente pode trabalhar de maneira que na nossa casa, na nossa família, a gente tenha um filtro poderoso do Evangelho, que não vai permitir que as sujeiras entrem em nós e na vida dos nossos filhos. Jesus fala lá em Lucas 11, fala assim: se os olhos são a lâmpada do seu corpo, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Ou seja, é aqui que entra, é a partir dos nossos olhos que entra aquilo que é bom, aquilo que é ruim. É a partir dos nossos sentidos que a nossa mente vai absorver aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. Jesus fala também lá em Mateus 5, se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Arranca, porque é melhor você entrar caolho no céu do que ir com os dois olhos para o inferno. Jesus está dizendo sobre a porta de entrada. Os olhos são a porta de entrada, os ouvidos são a porta de entrada. É necessário arrancar aquilo que te faz pecar. É necessário arrancar aquilo que arranca a bênção de você, que arranca a palavra do seu coração. Ah, mas o meu filho chora se eu tirar o celular. Tem que chorar. Ah, mas ele fica emburrado e não sei o que, se eu fizer isso. Faça. É melhor você ter um filho emburrado agora, caminhando para o coração de Deus, do que você ter um filho feliz indo para o inferno. Ah, mas o meu casamento, não sei o que.
Se eu fizer isso, ele vai ficar emburrado. Se eu fizer isso, ela vai ficar emburrada. Se eu fizer aquilo, nós vamos ter problemas. Tenha problemas. Seja radical. Seja radical naquilo que entra. E agora eu quero tratar de uma coisa ali que às vezes a igreja ela evita de tratar. Uma das coisas que tem estragado vidas, famílias, é a pornografia. Pornografia, a gente está com tudo com cara de santo aqui, mas estatisticamente, amados, a pornografia entre cristãos é assustador. É assustador. Eu vou ler algumas coisas de pesquisas que comprovam isso. Eu estou falando de pornografia no meio cristão, tá? No meio da igreja. A pornografia aumenta a infidelidade conjugal em 300%. 67% dos homens e 47% das mulheres dizem que a pornografia é aceitável. É aceitável. 50% das pessoas perdem o interesse, a atração pelo seu cônjuge por causa da pornografia. 68% dos divórcios têm como início uma interação com a pornografia e com chats eróticos. Existe um instituto chamado Instituto Barna, que fazem pesquisas muito profundas e sérias com relação ao Evangelho, com relação ao povo de Deus nos dias de hoje. Só quero trazer algumas coisas aqui. O uso da pornografia entre praticantes e não praticantes do Evangelho. O que é um não praticante? É alguém que somebody love, né? Fala que é cristão, mas não está se dedicando, não está caminhando com firmeza. E o praticante é aquele que está buscando, está lutando para caminhar firme. Homens cristãos não praticantes, abaixo de 24 anos, 72% tem envolvimento com a pornografia. 72%. Acima de 25 anos, 55%. Homens cristãos praticantes, abaixo de 25 anos, 41%. Eu quero fazer esse paralelo, primeiro, desse agravante da pornografia dentro da igreja. Mas também pensar que 72% dos não praticantes e 41% dos praticantes. Ou seja, quanto mais você buscar praticar, mais você vai ser liberto. Bom, tem também os índices de mulheres aqui. 17% das mulheres não praticantes acima de 25 anos têm envolvimento com a pornografia. Agora, as mulheres praticantes, apenas 5%. Ou seja, praticar o Evangelho, se atentar àquilo que é de Deus, aquilo que preenche a nossa mente, vai trabalhar, vai libertar as nossas vidas. Tem bastante coisa aqui, né, mas eu não quero... Existe um livro chamado Men's Secret Wars, ou seja, a luta secreta, a guerra secreta dos homens, que fala sobre cristãos lutando contra a pornografia, os homens cristãos. 64% dos líderes de igreja confessaram enfrentar lutas com algum tipo de vício sexual pornográfico. 64%, amados. De acordo com um levantamento de uma pesquisa chamada Proven Men Ministries, 55% dos cristãos se casaram pensando que depois que casaram, continuaram consumindo pornografia frequentemente. Ou seja,
A nossa mente é um campo de batalha. Feche as portas. Eu falei da pornografia e você fala assim: ah, pornografia. Mas mentira é assim também? Ciúmes é assim também? Falsidade é assim também? Egocentrismo é assim também? Ou seja, se você fala assim: ai, ainda bem, estou livre disso. Não. Estou falando que a mente, ela vai causar um estrago se nós não fecharmos as portas. Se você não fechar a porta do teu Instagram, se você não fechar a porta do teu Facebook, se você não fechar a porta da internet que você acessa aqui, você está destruindo a sua família. Você está destruindo a sua família. Amados, se você é um caso como esse e não consegue vencer sozinho, eu falo para você que nós estamos dispostos, de maneira tão anônima, tão confidencial, trabalhar isso na tua vida. Eu já trabalhei isso na vida de muitos homens. Você teria coragem de dar a senha, o acesso das suas redes sociais para mim? Claro que não estou pedindo isso. A questão da sua privacidade com relação a familiares, cônjuges, amigos. Mas se existe algo no teu coração, fala assim: não, de modo nenhum. É porque tem coisa errada. Eu não quero entrar na sua privacidade, mas se muitas vezes eu não posso olhar, ou sua esposa não pode olhar para o teu WhatsApp, é porque tem coisa errada. Eu posso entrar dentro dos grupos. Eu posso entrar dentro desses grupos. Eu posso ver o que você está consumindo. Se você se sente envergonhado, constrangido com isso, é hora de você fechar essas portas. É hora de você fechar essas portas. Portas que podem ser tão insignificantes, mas são destruidoras do lar. Vamos lá. Feche as portas. Nós estamos aqui para ajudar você a fechar as portas. Se você não conseguir, feche as portas junto com o seu cônjuge. O seu marido pode te ajudar a fechar portas. O fato da sua esposa ter o acesso a tudo aquilo que você tem já é um filtro muito bom para você fechar as portas. Feche as portas daquilo que destrói a tua família. Hoje pode estar pensando assim: não, é só a minha mente mesmo. Não, é sua mente, o seu casamento e seus filhos. Vamos lá, e para terminarmos, declare guerra usando suas armas espirituais. Quero ser rápido agora para não prolongar. Nós temos muita coisa para os próximos dias. Declare guerra usando armas espirituais. O texto fala que as nossas armas de luta, as armas das nossas milícias são poderosas em Deus. Nós temos armas espirituais para lutar. Nós, como filhos de Deus, possuímos maneiras poderosas em Deus, livramentos poderosos em Deus para a gente trabalhar coisas que estão destruindo a nossa mente. A primeira coisa é arrependimento. Se você detecta que existe algo que está aprisionando a tua mente, algo que está levando você a pensamentos pecaminosos, algo que você identifica que Satanás está tendo lugar na sua mente, você precisa declarar arrependimento. Dizer: Deus, eu não quero fazer mais isso. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero me entregar por inteiro para que o Senhor me livre do meu pecado oculto, daquilo que o Satanás teve lugar na minha vida, que eu dei brecha para que ele entrasse na minha mente, e agora não consigo mais sair disso, desses pensamentos, dessas conversas, dessas atitudes na minha vida. Um bloqueio que eu tenho com relação à minha esposa, um bloqueio que eu tenho com relação ao meu marido, parece que eu rejeito ele, eu tenho um bloqueio com relação a ele. Amados, se arrependa, coloca diante de Deus. O arrependimento não quer dizer que o erro, a culpa é sua totalmente. Não é você dizer: Deus, eu não posso mais viver com isso, eu não posso mais carregar isso nessa mochila, na minha mochila, eu não posso mais carregar essa dor, esse trauma que eu tenho.
Esse abuso que eu sofri na minha infância, na minha adolescência, eu não posso mais carregar a ponto de afetar a minha vida conjugal. Se arrependa. Romanos 12 diz assim, para que a gente apresente a Deus nosso corpo como sacrifícios, vivo, santo e agradável. E para a gente não se conformar com o padrão deste mundo, com aquilo que o mundo, com aquilo que o diabo trouxe para nossa mente, mas transformem pela renovação da mente, para entender e para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa, arrependimento, para nós lutarmos com arrependimento. E a segunda arma, nós temos outras armas, mas eu quero encerrar por aqui. É preenchendo a nossa mente com aquilo que é de Deus. Quanto tempo você preenche a sua mente com aquilo que é de Deus? Quanto tempo você fica ouvindo músicas que falam de traição, música de corno? Cuidado, hein? Vai crescer. Vai ouvindo música de corno para você ver. Música com sensualidade, que sempre vai apontando para uma sensualidade, para um erotismo na tua mente. Quantas vezes, em quanto tempo você ouve canções que exaltam o nome do Senhor? Não canções gospel que exaltam você, que Deus vai te dar tudo, né? Mas canções que exaltam o que Deus é, o que Jesus Cristo fez, o que o Espírito Santo faz em nós. Texto de Filipenses 4, 8 e 9, Paulo fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Quando nós ministramos a série sobre os exercícios espirituais, a academia do Espírito, nós falamos sobre devocional, nós falamos sobre oração. Amados, tudo isso são armas de guerra. São armas que vão ocupar a tua mente e arrancar a posse do posseiro que é o Satanás. Nós precisamos tomar cuidado, amados. De repente você está aí na sua casa e aquilo que você solta ali parece ser inofensível, mas o seu filho está ouvindo, a sua filha está ouvindo, e eles estão absorvendo. Pode ser que não afete diretamente você, mas está afetando a sua casa. Comece a pensar, comece a se arrepender diante de Deus, dizendo: Deus, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo para mudar, para que isso não se torne uma cultura satânica na minha vida. Vamos nos colocar em pé e vamos orar, e vamos encerrar também. Eu quero que esse conteúdo, essa informação que eu estou passando para você, se torne uma revelação, transforme um pensamento, mude a sua ideia, e leve você a uma atitude, a uma ação, e a partir disso, a ação e o comportamento vão transformando a sua vida, vai transformando o seu casamento, no nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos nessa hora, vamos orar. Senhor Jesus, diante da tua palavra, Deus, Pai, com muito temor e tremor, Deus, eu não quero, Senhor, ministrar ou liberar algo sobre a vida de alguém aqui que não seja a tua palavra, que não seja uma verdade do teu coração. Portanto, Deus, com muito temor e tremor, eu quero declarar sobre as mentes nessa noite, sobre aqueles que estão ouvindo pela internet, assistindo pela internet, estão recebendo essa palavra, essa ministração, não como uma afronta, mas como um confronto para uma mente saudável, para uma mente guiada pelo Espírito, para uma mente purificada pelo teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha trabalhar nas nossas mentes, venha gerar arrependimento e venha transformando os nossos corações a ponto de nós discernirmos aquilo que vem do Senhor, aquilo que é respeitável, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que vem de boa fama, aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas, para a nossa família, no nome de Jesus. Ó Deus, vem
trabalhando nos nossos corações, gerando a tristeza que gera arrependimento, a tristeza segundo Deus, que transforma as nossas vidas, Pai. Traz à tona, Senhor, os pecados ocultos, aquilo que nós demos lado, que demos voz a Satanás na nossa mente, que isso tem gerado problema na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida com Deus. Quebra toda falácia, quebra, Senhor, todo pensamento falacioso, toda mentira de Satanás na nossa vida. Nossa, Senhor, oramos, eu declaro sobre esta casa, esta igreja, esta família, Deus, a bênção de Deus, o toque do Senhor, a libertação da nossa mente, o revestimento da nossa mente em Cristo Jesus. Nós assim oramos, nós assim clamamos, declaramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha mente, o campo de batalha, para que o Senhor me ajude a vencer, me ajude a prosperar, me ajude a quebrar tudo aquilo que me prende, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.